Olá, concurseiro, olá, concurseira. Missão 3, resolução de questões. Sem perder tempo, vamos à primeira questão que caiu no concurso 2018. Curiosamente, a modalidade inicial que o sentimento nativista assume nas crônicas do primeiro século de colonização, 1532 a 1630, não consiste, como ocorrerá adiante, na afirmação da originalidade da nova terra, mas, ao contrário, no orgulho pela lusitanidade que já caracterizaria a vida cotidiana nos principais núcleos de povoamento. Esse é o espírito da concorrência, não vai me atrapalhar, não. Então, veja, é um texto de Evaldo Cabral de Melo que trata sobre nativismo. Quando eu falo nativismo, é o sentimento de pertencimento. Esse sentimento de amor à terra, ao local, que o texto já traz a percepção que já existe quando os portugueses passam a ter essa relação mais temporal e, obviamente, quando o Arte Coelho fica aqui por 18 anos, obviamente que vai desenvolver esse sentimento de pertencimento, de amor a essa terra. Vamos lá às alternativas. Em relação ao primeiro século de colonização, assinale a alternativa correta. Letra A. A expansão territorial da capitania de Pernambuco se deveu mais ao seu primeiro donatário, Duarte Coelho, que a seus filhos e cunhado, Jerônimo de Albuquerque. Estes se detiveram a consolidar a região habitada. Obviamente, quando falamos sobre a expansão territorial de Pernambuco, Duarte Coelho teve um papel importante de consolidar o domínio no litoral do da mata. Agora, a interiorização vai ser realizada a posteriori, não sob o seu governo. A letra B. A conquista da porção interiorana da capitania de Pernambuco, principalmente a região designada dos sertões, ou por sertões, foi facilitada pela docilidade dos grupos indígenas, não, porque você tem no sertão os tapu e as cariris, e essa agressividade prejudicou justamente o que? O processo de ocupação pelos portugueses. Então, o erro da letra B é dizer que houve docilidade. Não, houve agressividade. A letra C, em Igaraçu, ainda na primeira metade do século XVI, os colonos portugueses enfrentaram a resistência dos nativos, que cercaram essa vila por muitos dias, tendo que contar com o apoio dos que habitavam em Itamaracá. Lembrando que existe a capitania de Itamaracá para romper o cerco indígena. Aí você diz, professor, essa questão de fato foi difícil, foi da prova de 2018. Mas você, se tivesse na dúvida, olha a alternativa D. Os franceses foram grandes aliados dos portugueses? Não, porque os franceses tentaram ocupar e ocuparam o Rio de Janeiro, depois foram para o Maranhão. Então não havia essa aliança. Quando diz também, em Pernambuco, por exemplo, as tropas dessas duas nações repeliram os caetés. Não, os caetés foram repelidos pelos próprios portugueses. A letra D já eliminava. A letra E, como a sociedade era extremamente patriarcal, isso de fato, a sociedade pernambucana, ao longo do período colonial, imperial, até hoje, né, você tem essas raízes do modelo patriarcal, o comando da capitania de Pernambuco, quando da ausência de Duarte Coelho, ficava sob a responsabilidade da sua esposa e do seu cunhado. A questão está errada porque diz que ficava sob a responsabilidade do seu cunhado, uma vez que Dona Beatriz de Albuquerque, sua esposa, era considerada inapta à tarefa. Lembrando que vocês podem encontrar no documento Beatriz ou Brits de Albuquerque. Letra E já eliminava, letra D já eliminava, letra B também. A dúvida ficaria entre A e C, mas quando fazemos referência justamente ao processo de ocupação e quando a questão diz que foi com Duarte Coelho que essa expansão territorial teve grande êxito, então a gente retrata e diz que a alternativa está falsa, só ficou a letra C de casa, ok? A questão 2. No processo de formação do território pernambucano, essa questão fácil.
Foi da prova 2016. A partir da chegada dos portugueses na capitania de Pernambuco, Nova Lusitânia, os primeiros núcleos de povoamento foram as vilas de Itamaracá e Recife. Itamaracá era capitania. Igaraçu e Olinda, isso, Igaraçu e Olinda, as primeiras vilas fundadas em Pernambuco. Letra C, Igaraçu e Recife não, Recife só no contexto da Guerra dos Mascates, século XVIII, Recife e Olinda não, Itamaracá e Igaraçu não, só a alternativa letra B de bola. Então, a questão fácil, veja que é possível. Aliás, na prova de 2018, se você pegar a prova de geografia, você vê a facilidade que foi. Aquela prova foi tranquila. Então, isso pode acontecer com a de história? Dificilmente, porque a UPE adotou um padrão para trabalhar nos concursos e também nos vestibulares, que é textos, documentos, imagens e com maior profundidade. Vamos dar sequência à nossa missão 3, resolução de questões. Olha aí a questão 3. Era irresistível para os aventureiros da Europa a chance de ver novas terras, conhecer novos povos e levar para casa um relato de testemunha ocular, trazendo lembranças e até mesmo exóticos animais de estimação, e um fluxo constante de novos Marcos Polos. Abandonava suas casas e partia em longas viagens para o Oriente. Então, o texto trata da expansão marítima, a saída do Ocidente para o Oriente. O que é que isso representava? Representava e simbolizava a busca pelo lucro. E os portugueses, os espanhóis, que foram os primeiros a realizarem essas viagens. A posteriori, no contexto da Idade Moderna, tivemos a chegada ou a Espanha, né? Além da Espanha, a França, a Inglaterra, que vão aí também enfrentar os desafios da expansão marítima. Tecnologia, como a bússola, o astrolábio, investimentos da burguesia, tudo isso era fundamental para ter sucesso na chamada expansão marítima. Na ordem, Portugal, a grande potência no século XV, a Espanha, século XVI, a Inglaterra, século XVII, a França não teve esse período hegemônico no contexto da Idade Moderna. A hegemonia ficou entre esses três países, Portugal, Espanha e Inglaterra. Veja que no texto também cita Marco Polo, que fez as viagens pelo Oriente, retratando isso em sua obra, em seu livro, e os relatos de Marco Polo também foi fundamental para a expansão marítima. Alternativa A, está pedindo a correta. Apesar dessa euforia, os relatos descritivos do além-mar foram raramente publicados na Europa. Pessoal, quando havia uma expedição, você tem as caravelas, o capitão, enfim, toda uma estrutura, havia lá um escrivão. Era o cara que ia retratar tudo aquilo que via, verbalizando para o rei e também para as próximas viagens. Havia também o da cartografia. Retratar aquele lugar era fundamental para novas viagens. A letra A está dizendo que não havia essa descrição, falsa. A letra B, as viagens para o Oriente eram marcadas principalmente por interesses mercantis, comerciais, a busca do lucro, que produtos orientais, esses produtos poderiam chegar a dar um lucro de até 3.500%. Então, algo para investir e, obviamente, arriscar. Então, a letra B de bola está correta. A letra C, os conhecimentos náuticos esparsos impediam viagens longas, como as que visavam a Índia e a China, não. Eles conseguiram fazer viagens longas de 2 meses, 3 meses, para o Oriente e depois para a América, então a alternativa está falsa. A letra D, os portugueses monopolizaram as rotas para o Oriente até o século XVIII. Não, os portugueses tiveram monopólio, conseguiram esse êxito até finalzinho do século XV. Porque depois outros países também vão buscar essa nova rota, é quando o comércio do Oriente entra em declínio e os portugueses ficam naquela dúvida. Eu vou continuar aqui no Oriente ou vou ocupar o Brasil de modo definitivo? É quando eles decidem ocupar o Brasil, quando Martim Afonso de Souza vem em 1531 e vai trazer aquela sugestão para o rei. Vamos criar
capitanias hereditárias, que foi a forma encontrada pelos portugueses para consolidar a dominação em nosso território. A letra E, o Japão conseguiu se manter isolado. Não, os portugueses chegaram ao Japão também no século XV, século XVI, aliás, ocupando aquela área e explorando aquelas terras. Então, letra E, falsa, só fica a letra B de bola nessa questão. Vamos agora para a questão 4. O conjunto de princípios econômicos que orientaram a política adotada por monarcas europeus no século XVI é identificado como mercantilismo. É a prática econômica desenvolvida por esses países entre os séculos XVI e XVIII. O mercantilismo que tinha como características a balança comercial favorável, o monopólio, o exclusivismo. Uma outra marca também do mercantilismo que muitos países tentaram ter sucesso, mas o país principal foi a Espanha, o metalismo ou bulionismo. O mercantilismo, que ficou conhecido na França como industrialismo, na Inglaterra como comercialismo, em Portugal como colonialismo, a Holanda, que vai desenvolver as companhias de comércio. Então, para cada país havia uma prática mais peculiar desse mercantilismo, que é o termo criado por Adam Smith no século XVIII. Então, letra A, mercantilismo, pelo qual um Estado seria forte, entre outras coisas, por manter uma balança comercial favorável, acumular o máximo possível de ouro, porque a riqueza de um país era avaliada justamente pela quantidade de metais preciosos acumulados. Letra A. A letra B já fala de liberalismo, né, que é a teoria que fundamenta o capitalismo no campo da economia, no campo da política, a democracia. Neoliberalismo já é no contexto do século XX, pós-Guerra Fria, nova ordem mundial, que esse neoliberalismo já começa ali década de 30, né, no contexto da crise norte-americana, as ideias de o Estado interferir num momento estratégico, no momento que a economia estiver mal, o Estado vai lá e dá aquele suporte, justamente o New Deal, né, que foi aquela prática, aquele plano econômico no contexto da crise de 33. Aí vem neocolonialismo, não condiz aí com essa prática econômica. O neocolonialismo, século XIX, busca de mercado consumidor, mão de obra barata, né, o imperialismo do século XIX. A letra E, capitalismo clássico, que é aquele desenvolvido por Adam Smith no século XVIII, que está em xeque ainda hoje, né, porque o Estado sempre está ali criando situações para sustentar esse modelo capitalista. Então, só fica a letra A, questão 4. Questão 5. O processo da expansão ultramarina, que é outro termo que vocês podem encontrar quando faz referência à expansão marítima, acabou por redefinir o mapa mundial nos séculos XV e XVI. Com a descoberta da América, 1492, que eu prefiro usar invasão da América, porque descobrir algo que já existiam pessoas não tem como. Então, a invasão da América e a possibilidade de um melhor conhecimento da África e Ásia por parte dos europeus, ocorreram várias mudanças na mentalidade europeia. Sobre essa realidade, é correto afirmar que, porque a expansão marítima se dá no contexto também das reformas religiosas. Martinho Lutero, João Calvino, esses são responsáveis por essas reformas, o que obriga a Igreja Católica a participar também da expansão marítima. A Igreja Católica participa da expansão marítima com o objetivo de antecipar a chegada desses protestantes. Veja, qual religião prevalece na América Latina, América Hispânica e América Portuguesa? O catolicismo, porque os portugueses firmaram aliança com a Igreja Católica e essa igreja veio também participar no processo de catequese. Então, na questão, letra A, várias narrativas sobre terras distantes e exóticas e seus habitantes foram publicadas na Europa, sim, e numa visão eurocêntrica, né? Muitas vezes exagerada, mas Hans Staden, que é a letra A, é a letra correta, fez esses relatos. E, obviamente, você ainda pode encontrar esse livro, até aí na internet, você pode encontrar esses textos de Hans, com a visão sempre eurocêntrica, aquela percepção do europeu em relação aos grupos locais. Qual o erro da B? Os espanhóis, logo de início,
caracterizaram as descobertas de Colombo como a chegada a um novo continente. Não, porque Colombo, nos seus relatos, ele achava que tinha chegado ao Oriente. Só depois, Américo Vespúcio faz uma viagem pela América Central, passa pela Colômbia, visita também aqui o Brasil, né? Passa por terras portuguesas e depois escreve um livro chamado Novos Mundos, consolidando a visão que Colombo não tinha chegado às Índias, mas sim um novo território que, em homenagem a ele, vai receber o título de América. A letra C. Os portugueses optaram por colonizar a África Central, evitando fixarem-se na América, não, né? Eles vão explorar a América Central, a questão do tráfico negreiro, mas vão ocupar o Brasil. Letra D. A França e a Inglaterra colheram os lucros pela antecipação às nações ibéricas, não. As nações ibéricas, Portugal e Espanha, foram pioneiras na expansão marítima. França e Inglaterra chegam posteriormente. Por isso que vai restar para a França alguns territórios da América Central e América do Norte, Estados Unidos, Canadá. A letra E, a Espanha acabou por ocupar boa parte do território africano, dominando assim o tráfico negreiro até fins do século XVIII. Pessoal, a Espanha se dedica mais à exploração das minas no Império Azteca, no Império Inca. Quem vai faturar muito com o tráfico negreiro é a Inglaterra. Essa Inglaterra que depois vem pressionar o Brasil para acabar com o tráfico negreiro e, em seguida, a questão da abolição. Para encerrar, a nossa missão 3, nessa intensidade, porque vamos ter muita intensidade nesse preparatório, a questão 6. O mercantilismo foi um conjunto de ideias e de práticas econômicas dominantes na Europa entre os séculos XIV e XVIII, que variou de estado para estado. Sobre o mercantilismo, assinala a alternativa correta. Letra A. Foi uma forma de exploração da natureza. Sim. O pau-brasil é um exemplo disso. Empregada aos recursos minerais, ouro e prata. Sim. Vegetais. Ok. Animais, que até a baleia também foi vítima desse processo de exploração, utilizando a carne e também o próprio óleo. E humanos, aí tem um tráfico negreiro, que obedecia a interesses mediatistas, para atender interesses da burguesia do Estado naquele momento, sem preocupações com o futuro. Não havia ideia de desenvolvimento sustentável. Então, a letra A está toda correta. Qual seria o erro da B? A Holanda praticava um tipo de mercantilismo conhecido como metalista. Não, a Holanda praticava um tipo de mercantilismo através da criação de companhias de comércio. Metalismo é a Espanha. Industrialismo seria a França. Então, a letra B, fora. A letra C. Portugal desenvolveu apenas o mercantilismo de plantagem. Não, que Portugal ficou mais conhecido pelo colonialismo, que era encontrar um local para explorar riquezas e aquele local ficar submisso. Isso foi o que aconteceu com o Brasil. E inserido nesse colonialismo, aí vem a plantagem. A plantation, que é o latifúndio, mão de obra escrava, desenvolver a monocultura. A letra D. As refinarias de açúcar de Sevilha substituíram as refinarias de Portugal. Na fase de desenvolvimento do mercantilismo industrial de Castela, pessoal, aqui misturou. Sevilha faz referência à Espanha. A Espanha não vai se dedicar especialmente à produção açucareira. A Espanha se dedica exclusivamente e vai focar na produção, na extração de ouro. Foi isso que levou a Espanha a ser poderosa no século XVI, a receber o título de Invencível Armada. Então, o foco da Espanha é a extração de ouro e prata. Isso também estimulou Portugal a buscar ouro e prata aqui no Brasil. E os portugueses só vão encontrar e iniciar uma exploração sistemática no século XVIII, na região das Minas Gerais, principalmente. A letra E. Companhias de comércio foram instaladas por todos os estados, mercantilistas não. Companhias de comércio foi a marca justamente da forma que os holandeses, batavos ou flamengos encontraram de faturar. Uma outra diferença da prática do mercantilismo holandês em relação a Portugal e a Espanha, Portugal e Espanha, o Estado comandava essa prática. Na Holanda são empresários. Então, na letra E está errada porque companhias de comércio foram instaladas por todos os estados mercantilistas europeus, para reforçar a política comercial ou cobertismo. Cobertismo, que era o nome dado ao mercantilismo na
França, devido ao primeiro-ministro Colbert, ministro francês. Então, o erro aqui, companhias de comércio em todos os estados, não, especialmente o caso da Holanda. Assim encerramos a missão 3. Nessa missão resolvemos 6 questões, essas questões que fizeram referências à missão 1 e 2. Na próxima aula, vamos trabalhar a economia da capitania de Pernambuco, a produção açucareira. E, obviamente, você vai responder agora simuladinho, vai pegar um capítulo extra de história. Eu coloquei mais um capítulo do nosso livro de história para você ler, aprofundar e se dar muito bem na prova PMPE, porque você já sabe de qual é salteado. O conselho disciplinado será aprovado.